Descobri a traição quando vi o reflexo dos dois no espelho da sala, minha própria irmã e meu marido. Juntos. Às vezes me pergunto se a dor seria menor se fosse qualquer outra mulher. Olá, minha gente querida. Sou Dona Sofia. Tenho 87 anos. E hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do peito por décadas antes de começar. Se você está me assistindo agora, por favor, deixe seu joinha neste vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como a minha. E me conte aí nos comentários. De onde você está me assistindo? Eu sempre fico curiosa para saber quem são as almas gentis que dedicam um tempinho a ouvir as memórias de uma velhinha como eu. Eu nasci e cresci numa cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. Sabe onde a fofoca corre mais rápido que a água do rio que cortava nossa cidade? Éramos uma família simples, de gente trabalhadora. Meu pai era marceneiro, um homem honesto que acordava com o canto do galo e só voltava para casa quando o sol já tinha se escondido lá para as bandas das montanhas. Minha mãe cuidava da casa e de nós, as filhas, as a new, a mais velha, e a Camila, minha irmã caçula, 3 anos mais nova que eu. Desde pequena, eu sempre senti que tinha algo de diferente. No olhar da minha irmã, quando ela me olhava, não era admiração. Como muita gente pensava, era um olhar pesado. Sabe, carregado de inveja, de um desejo por tudo que era meu. Acreditam. Não tô falando isso por mágoa ou ressentimento. Não. Os anos me ensinaram a enxergar as pessoas como elas realmente são. E a Camila, minha própria irmã de sangue, sempre quis ter a minha vida. Na escola, eu era esforçada nos estudos. Não que eu fosse a mais inteligente. Mas, nossa, eu me esforçava muito. Os professores sempre me elogiavam. E quando a Camila chegou nas mesmas séries que eu, ela ouvia direto: Ué, por que você não é dedicada como sua irmã Sofia? Eu via o rosto dela se contorcer, numa raiva contida. Toda vez que isso acontecia, em casa, eu até tentava ajudar com as lições, mas ela recusava. Não preciso da sua ajuda, nem da sua pena, dizia ela, batendo a porta do nosso quarto. Conforme a gente crescia, a beleza apareceu em nós de jeitos diferentes. Eu tinha cabelos castanhos, meio ondulados, que chamate a cintura, e olhos grandes, expressivos. Como o pessoal costumava dizer, a Camila tinha uma beleza mais discreta, mais contida, mas não menos especial, só que, nas festas da cidade, nas quermesses da igreja, era comigo que os rapazes queriam dançar primeiro. Eu via a Camila sentada, zotzinha, olhando cada passo meu com aqueles olhos que pareciam me furar a alma. Minha mãe, coitada, percebia essa rivalidade e tentava nos aproximar de tudo que era jeito. Vocês só têm uma a outra neste mundo. Ela dizia, quando eu e seu pai formos embora, vai ser uma o apoio da outra. E eu acreditava nisso. Sabe, fazia de tudo para me aproximar da Camila. Eu dividia com ela minhas roupas novas. Mesmo quando eram presentes especiais, chamava ela para sair com minhas amigas. Eu a defendia quando uns moleques a provocavam, mas, caramba, quanto mais eu tentava construir uma ponte, mais ela levantava um muro entre nós. Aprendi a costurar como a minha avó. Eu tinha um talento natural para dar vida aos tecidos, para transformar retalhos em vestidos que faziam as moças da cidade suspirarem de inveja. Aos pouquinhos, comecei a ganhar um dinheirinho extra costurando para as vizinhas. A Camila também tentou aprender, mas ela não tinha a mesma paciência, o mesmo amorzinho pelo ofício. Quando ela desistiu, depois de umas tentativas que não deram certo, eu ouvi ela resmungando para si mesma. Porque ela sempre tem que ser melhor em tudo. Os anos da adolescência. Nossa, foram os mais difíceis. A Camila começou a se afastar ainda mais, a criar seu próprio grupinho de amigas, geralmente
moças que também não iam muito com a minha cara. Por algum motivo, ela começou a espalhar boatos sobre mim na cidade, coisinhas que só ela podia saber, que eu teria beijado escondido o filho do padeiro, que eu estaria me encontrando às escondidas com um rapaz casado. Mentira. Tudo mentira. Mas que iam manchando minha reputação aos pouquinhos. Me paie. Au même de pouca palavra. Uma vez me encontrou chorando, depois de descobrir mais uma dessas fofocas. Ele sentou do meu lado e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Sofia, o ciúme é como um verme que come o coração por dentro. Sua irmã tá doente desse mal. Não a odeie por isso, mas também não deixe que ela destrua o que você construiu. Foi bem nessa época que eu conheci o Lucas. Ele tinha acabado de voltar para nossa cidade depois de estudar medicina na capital. Era filho do médico daqui, de uma família respeitada por todo mundo, alto, com uns olhos cor de mel e um sorriso que, meu Deus, parecia iluminar qualquer lugar. A gente se conheceu numa festa junina da igreja, ele me tirou para dançar e, durante a quadrilha inteira, não tirou os olhos dos meus. O Lucas era diferente dos outros rapazes da cidade. Ele tinha estudado fora, visto o mundo, lido livros que a maioria ali nem sabia que existia. Ele me contava sobre as cidades grandes, sobre os cinemas e teatros, sobre um mundo que eu só conhecia pelas revistas que de vez em quando chegavam no armazém. E quando eu falava dos meus sonhos de ter meu próprio ateliê de costura um dia, ele não ria, como outros faziam. Elle me incentivava. Dizia que eu tinha talento para ir muito além daquela cidadezinha. Começamos a namorar. Sempre com aquele respeito que se esperava na época, ele vinha me visitar em casa, conversava com meu pai na varanda enquanto eu servia um cafezinho. Minha mãe adorava o Lucas. Dizia que eu tinha tirado a sorte grande de ter encontrado um rapaz estudado e de boa família, e eu me sentia sortuda de verdade, como se finalmente estivesse colhendo os frutos de ter sido sempre uma boa filha, uma boa aluna, uma boa moça. E a Camila observava tudo com aquele olhar. Quando o Lucas vinha me visitar, ela fazia questão de estar presente, sempre muito arrumada, sempre tentando entrar nas nossas conversas. No começo, o Lucas era gentil com ela, como era com todo mundo. Mas com o tempo, ele começou a perceber o jeito que ela me tratava. As pequenas alfinetadas, os comentários maldosos disfarçados de brincadeira. Amor, sua irmã parece que tem algum problema com você. Né? Ele me disse uma vez, depois que a Camila fez um comentário bem cruel sobre um vestido que eu tinha costurado para mim, em público. O Lucas sempre defendia meu talento, minha personalidade. A Sofia é a moça mais especial desta cidade. Ele dizia para quem quisesse ouvir. E na frente da Camila, ele fazia questão de elogiar o que ela mais invejava em mim: minha habilidade com a costura, meu jeito com as pessoas, minha determinação. Eu via o rosto dela se contorcer num sorriso forçado, enquanto os olhos queimavam de raiva, quando Lucas me pediu em casamento. 1 ano depois da gente começar a namorar, foi o dia mais feliz da minha vida até ali. Ele me deu um anel simples, mas lindo, o que ele podia comprar com o salário de médico recém-formado. Fizemos o anúncio durante um jantar em família. Meus pais ficaram emocionados. Meu pai até chorou umas lágrimas. Coisa raríssima para aquele homem de poucas demonstrações. E a Camila, ela levantou o copo para um brinde, sorriu e disse: parabéns. Irmã, você merece toda essa felicidade. Mas os olhos dela, os olhos contavam outra história. Nos meses antes do casamento, a Camila se aproximou de mim, de um jeito que nunca tinha acontecido. Se ofereceu para ajudar com os preparativos, deu opinião sobre o vestido que eu mesma estava costurando e até organizou uma pequena reunião com as moças da cidade para me darem presentes para o novo lar. Eu estava tão feliz com essa aproximação que ignorei os alertas da minha intuição, aquela vozinha lá dentro, que dizia que tinha algo errado.
que a Camila nunca mudaria da noite para o dia. O casamento foi simples, mas lindo. A igreja toda enfeitada com flores do campo que minha mãe e as amigas dela colheram na madrugada do grande dia, meu vestido, fruto de noites, e mais noites debruçada na máquina de costura, arrancou suspiros quando entrei na igreja. O Lucas me esperava no altar, mais lindo do que nunca no seu terno escuro. A Camila era minha única madrinha, vestida num tom de azul, que eu mesma escolhi e costurei para ela. Durante a festa, eu peguei um momento que devia ter me alertado para o que vinha depois. A Camila e o Lucas conversando num canto, ela rindo de algo que ele disse, tocando de leve no braço dele. Quando me aproximei, os dois se afastaram um pouquinho, e o Lucas sorriu para mim como se nada tivesse acontecido. Sua irmã estava me contando as travessuras de vocês quando eram crianças. Ele disse, e eu, boba que era, acreditei. Nos primeiros anos de casados, a gente era feliz de verdade. Nos mudamos para uma casa pequena, mas mais confortável, perto do consultório onde o Lucas trabalhava com o pai e eu continuava costurando. Agora com mais encomendas do que nunca. Ser a esposa do jovem médico da cidade me deu um status que atraía clientes. A Camila vinha nos visitar com frequência, sempre muito amável, sempre com um presentinho para casa ou algo que tinha preparado para o almoço de domingo. Quando descobri que estava grávida, uns 2 anos depois do casamento, a felicidade parecia completa. O Lucas ficou radiante com a notícia. Já se imaginando, ensinando o filho, ele tinha certeza que seria um menino a pescar no rio, a andar a cavalo, a ser um homem de bem como ele se considerava. A Camila foi uma das primeiras pessoas para quem a gente contou e ela me abraçou com lágrimas nos olhos. Vou ser a tia mais coruja do mundo, prometeu. Durante a gravidez, ela se mostrou muito presente. Vinha me ajudar com as coisas de casa quando o cansaço era grande demais. Trazia chás e remédios caseiros para aliviar os enjoos. Até começou a aprender a tricotar para fazer roupinhas para o bebê. Minha mãe comentava, toda satisfeita, viu só. Esse bebê já tá fazendo milagres. Tá aproximando vocês duas como eu sempre sonhei. Meu filho nasceu forte e saudável, para a alegria de todo mundo. O Lucas, como previsto, se derretia todo como pequeno Gabriel. A Camila se ofereceu para ficar uns dias com a gente, ajudando com o bebê enquanto eu me recuperava do parto. Foi nesse período que as coisas começaram a mudar. Embora eu só fosse perceber muito, mas muito tempo depois, o Lucas começou a trabalhar mais, a chegar cada vez mais tarde em casa. O consultório tá cheio. Ei, amor. Ele disse, agora que tenho uma família para sustentar, preciso atender mais gente. Eu acreditava. Claro. Porque eu ia duvidar do homem que eu amava, do pai do meu filho, do homem que tinha a confiança da cidade inteira, a Camila. Por sua vez, anunciou que tinha conseguido alugar uma casinha para ela, que queria sua independência. Isso me surpreendeu, já que ela nunca tinha trabalhado de carteira assinada, vivia de bicos e da ajuda dos nossos pais. Como você vai pagar o aluguel? Perguntei, preocupada. Tenho minhas economias. Ela respondeu com um sorriso misterioso. Além disso, consegui um trabalho na loja de tecidos. Quem sabe eu não aprendo a costurar tão bem quanto você. Irmãzinha, o tempo foi passando. O Gabriel crescia forte e saudável. O Lucas continuava trabalhando muito, chegando cada vez mais tarde, sempre com a mesma desculpa: excesso de trabalho. Pacientes que não podiam esperar. Ocupada com o filho e com minhas costuras. Aceitava aquela rotina sem questionar muito. Às vezes, quando o Lucas chegava tarde, eu sentia um perfume diferente nele. É de alguma paciente. Ele explicava quando eu comentava. Você sabe como são essas senhoras. Sempre muito perfumadas. E eu, boba que era, acreditava.
Outras vezes, eu encontrava lenços que não eram meus nos bolsos dele. Deve ser da enfermeira que colocou aí por engano quando lavou meu jaleco. Ele dizia, e eu continuava acreditando. A Camila vinha nos visitar com menos frequência, agora que tinha sua própria casa. Quando vinha, era sempre muito atenciosa com o Gabriel. Trazia presentes caros para ele, mais caros do que o suposto salário dela na loja de tecidos poderia pagar. São só umas economias antigas, ela respondia quando eu perguntava. E além do mais, para que serve o dinheiro se não for para mimar meu único sobrinho? Foi assim que a gente viveu por quase 6 anos. E eu, acreditando ter um casamento feliz, apesar das ausências cada vez mais frequentes do meu marido, a Camila, construindo sua vida independente, sempre presente nas ocasiões de família, sempre com um sorriso enigmático nos lábios, e o Lucas, dividindo a vida dele entre o consultório, nossa casa e BEM, e lugares que eu ainda não sabia, até que um dia o destino resolveu abrir meus olhos. Da forma mais cruel possível, eu acredito que a vida tem um jeito esquisito de nos mostrar a verdade quando a gente menos espera. No meu caso, foi num dia comum, desses que começam como qualquer outro e terminam mudando tudo o que você achava que sabia sobre sua própria vida. Era uma tarde de outono, daquelas com um vento fresco entrando pelas janelas e balançando as cortinas que eu mesma tinha costurado. O Gabriel estava na escola. Já tinha idade para isso. Meu menino estava crescendo rápido. E eu aproveitava o silêncio da casa para organizar umas coisas. O Lucas tinha saído cedo para o consultório. Como sempre, hoje o dia vai ser cheio. Não me espere para o almoço, ele disse ao sair. Depois de um beijo rápido na minha testa, decidi aproveitar o tempo para fazer uma limpeza mais caprichada no escritório dele. O Lucas não gostava que eu mexesse nas coisas dele. Dizia que tinha um sistema para organizar os documentos e que eu ia acabar bagunçando tudo, mas o lugar estava juntando poeira e eu não conseguia ficar de boa vendo aquilo. Comecei pela estante, tirando os livros de medicina para limpar, depois passei para a escrivaninha, organizando receituários, canetas, anotações espalhadas. Foi quando eu notei que uma das gavetas, aquela que ele sempre mantinha trancada, estava entreaberta. Eu nunca tinha visto o que tinha ali dentro. O Lucas guardava a chave no bolso. Dizia que eram documentos confidenciais de pacientes. Hesitei por um momento. Invadir a privacidade do meu marido não parecia certo, mas algo dentro de mim, aquela intuição que nos acompanha como uma sombra silenciosa, me empurrou para olhar. Com o coração acelerado, eu abri a gaveta de vez. O que eu encontrei foi um livro-caixa, daqueles de registrar despesas. Abri, pensando que ia ver os registros do consultório, mas o que eu vi me deixou sem ar. Tinha uma seção chamada Despesas Pessoais, como uma coluna só para gastos com a letra C. C. De Camila, minha irmã. Tinha registros mensais de pagamento de aluguel, o mesmo valor que eu sempre achei tão misterioso como minha irmã conseguia pagar, compras de móveis, roupa, joias, um rádio importado, um jogo de cristais e anotações como presente de aniversário para C, pulseira de ouro. Meu corpo inteiro gelou, como se alguém tivesse aberto uma janela para o vento frio do inverno. Aquilo não podia ser verdade. Meu marido não podia estar bancando minha irmã desse jeito. Com esse tipo de presente, não podia. Ou podia. Continuei a revirar a gaveta. Agora, se me citar, encontrei um pequeno maço de cartas amarradas com uma fita vermelha, cartas da Camila para o Lucas. Abri uma delas, com a data de 3 meses atrás, e li palavras que eu jamais imaginei que minha própria irmã escreveria para o meu marido. Meu amor, a noite de ontem foi maravilhosa. Quando você disse que precisava ir embora porque a Sofia estaria esperando, senti meu coração apertar. 6 anos vivendo assim, nas sombras, me encontrando com você só quando ela está ocupada demais para notar sua ausência
Até quando a gente vai viver desse jeito sonho com o dia em que vamos ficar juntos de verdade, sem precisar se esconder? Minhas mãos tremiam tanto que deixei o papel cair. Fechei os olhos, tentando respirar, tentando entender. As peças se encaixavam como um quebra-cabeça macabro. As chegadas tardias do Lucas, o perfume diferente na roupa dele, os presentes caros que a Camila dava para o meu filho, a casa que ela nunca poderia pagar sozinha, os lenços misteriosos nos bolsos dele. Abre mais cartas. Li mais palavras de amor e traição. Em algumas, a Camila falava sobre como se sentia culpada por me enganar, mas que o amor dela pelo Lucas era mais forte. Em outras, eles planejavam encontros, momentos para ficarem juntos. Quando eu estava ocupada com o Gabriel ou com as minhas costuras, e o Lucas também escrevia para ela, encontrei rascunhos de cartas que ele nunca chegou a enviar. Declarações de amor que ele jamais me dirigiu, nem mesmo nos primeiros dias do nosso namoro. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada no chão do escritório, com aquelas provas da traição espalhadas ao meu redor. Chorei até sentir que não tinha mais lágrimas. Depois veio a raiva, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes, que queimava por dentro como fogo. Quando finalmente me levantei, eu já tinha tomado uma decisão. Eu não ia confrontar o Lucas imediatamente, não ia correr até a casa da Camila para jogar na cara dela o que eu descobri. Não, eu precisava de mais. Precisava entender completamente a dimensão daquela traição. Nos dias seguintes, eu me transformei numa detetive da minha própria vida. Comecei a prestar atenção em cada detalhe, em cada palavra que o Lucas dizia. Vou trabalhar até tarde hoje. Se tornou uma frase que fazia meu estômago revirar. Tenho uma reunião com colegas médicos. Soava como uma mentira tão óbvia, que eu me perguntava, como pude ser enganada por tanto tempo? Certa noite, quando ele disse que precisaria atender um paciente em casa e que voltaria tarde, eu esperei ele sair e o segui. Não foi para casa de paciente nenhum que ele foi. Ele foi direto para a casinha da Camila, nos arredores da cidade. E eu vi quando ele estacionou, quando bateu na porta com a intimidade de quem faz aquilo todo dia, e vi quando a Camila o recebeu com um beijo nos lábios que nenhuma irmã daria no marido da outra. Voltei para casa, cambaleando como se estivesse bêbada. Mas era só a dor me tirando o equilíbrio. Já não tinha mais dúvida. Já não tinha mais esperança de que tudo não passasse de um engano terrível. Decidi continuar minha investigação. Precisava de provas que ninguém pudesse negar, que a cidade inteira pudesse ver. Quando o Lucas saía, eu vasculhava as coisas dele. Encontrei mais cartas, mais registros de presentes caros, até mesmo um medalhão com uma mecha do cabelo da Camila. Descobri que, além do aluguel, ele pagava todas as contas dela: luz, água, comida, dia. Encontrei a chave da casa dela no meio das coisas dele. Esperei que os dois estivessem fora, ele no consultório, ela na suposta loja de tecidos onde dizia trabalhar. E entrei. O que eu vi lá dentro confirmou todos os meus piores medos. Tinha fotografias dos dois juntos. Em momentos íntimos que me davam náuseas, encontrei roupas dele no guarda-roupa, os livros dele na mesinha de cabeceira, o sabonete preferido dele no banheiro. Não era só um caso, era uma segunda vida que ele tinha construído a poucos quilômetros da nossa casa. Ou pior, foi encontrar uma pulseira de ouro, idêntica à que ele tinha me dado no nosso aniversário de casamento do ano anterior. Idêntica. Ele não teve nem o cuidado de escolher presentes diferentes. Aquilo me atingiu como um tapa na cara. Para ele, eu era só uma obrigação. A mãe do seu filho, a esposa que ele mantinha por aparência, ou amor, a paixão. Os presentes de verdade eram para minha irmã. Saí daquela casa carregando comigo provas suficientes para expor os dois. Algumas das cartas mais explícitas, as fotografias, o registro de despesas,
e um peso no coração que parecia que nunca mais ia embora. Por semanas, mantive minha descoberta em segredo. Continuei agindo normalmente com o Lucas, servindo as refeições dele, cuidando das suas roupas, sorrindo quando ele chegava tarde e mentia sobre onde esteve. Quando a Camila vinha nos visitar, eu a recebia com a mesma cordialidade de sempre, oferecia um cafezinho. Conversava sobre banalidades, enquanto por dentro eu imaginava 1000 formas de fazê-la pagar pela traição. Esse foi o período mais difícil da minha vida. Fingir que estava tudo bem enquanto meu mundo desabava, olhar para o homem que dormia ao meu lado toda noite e saber que horas antes ele estava nos braços da minha irmã, ver meu filho correndo para abraçar a tia, que secretamente destruía nossa família. Algumas noites, quando a dor era insuportável, eu sentava na varanda, depois que todo mundo dormia, e chorava em silêncio, olhando para as estrelas e me perguntando o que eu tinha feito de errado. Será que eu era uma esposa tão ruim? Teria sido uma irmã tão terrível? Por que as 2 pessoas que deveriam me amar mais no mundo tinham conspirado para me magoar desse jeito? Outras noites, a raiva tomava o lugar da tristeza. Eu imaginava confrontos violentos, gritos, acusações. Pensava em formas de me vingar, de fazê-lo sentir pelo menos um pouquinho da dor que eu estava sentindo. Mas aos poucos, enquanto o choque inicial passava, uma ideia começou a se formar. Não seria um confronto no calor do momento, movido pela raiva. Seria algo planejado. Algo que deixaria marcas permanentes. Algo que nenhum dos 2 jamais esqueceria. O aniversário da Camila estava chegando. Ela sempre fazia questão de uma pequena celebração, reunindo a família e alguns amigos próximos. Naquele ano não seria diferente. Ela já tinha convidado todo mundo. Já falava dos preparativos. Seria a ocasião perfeita. Continuei juntando provas, organizando tudo nos mínimos detalhes. Consegui mais fotos comprometedoras. Através de um amigo fotógrafo que contratei para seguir os 2, fiz cópias de todas as cartas e dos registros financeiros. Preparei um dossiê completo da traição que sofri por 6 longos anos. Enquanto isso, eu costurava o vestido mais bonito que já fiz na vida, para usar no dia em que minha vida mudaria para sempre. Vermelho, cor de sangue, de paixão, de raiva. Um vestido que faria todos olharem para mim quando eu entrasse na sala. Cada ponto dado naquele tecido carregava minhas lágrimas, minha determinação, minha promessa silenciosa de que nunca mais seria feita de boba. A semana antes do aniversário da Camila foi de uma calma estranha. Era como se algo dentro de mim tivesse se aquietado. Como se a tempestade que me consumia por dentro tivesse finalmente encontrado seu olho. Aquele ponto de silêncio no meio do caos. Eu sabia o que ia fazer. Sabia que não teria volta. Ia. De alguma forma, isso me trazia uma paz terrível. O Lucas notou a mudança. Você tá diferente, ele comentou uma noite. Enquanto a gente jantava, mais calada, mais distante, eu sorri para ele. O sorriso mais doce que consegui forjar. Só estou cansada. Amor, tenho trabalhado muito naquele vestido novo. Ele pareceu aceitar a explicação, sem fazer mais perguntas. Provavelmente aliviado por eu não estar questionando suas ausências, suas mentiras. A Camila também percebeu, durante uma de suas visitas, me pegou olhando para ela fixamente. Enquanto ela brincava com o Gabriel. Algum problema? Irmã perguntou com aquele sorriso falso que eu agora reconhecia tão bem. Nenhum. Respondi, retribuindo o sorriso. Só estava pensando em como a vida nos prega umas peças. Né? Ela pareceu desconfortável por um momento. Mas logo voltou à sua máscara de perfeita cunhada e tia dedicada. Na véspera do grande dia. Dormi surpreendentemente bem. Sonhei com minha mãe. Ja foletsidon esho i puzzo, no sonho. Ela segurava minhas mãos e dizia: a verdade liberta. Minha filha, mesmo quando dói, acordei com uma certeza renovada do que precisava fazer.
O dia do aniversário da Camila finalmente chegou. O dia do aniversário da Camila amanheceu ensolarado. Como se o próprio céu estivesse zombando do meu coração em tempestade, levantei antes do Lucas. Silenciosa como uma sombra, eu fui me preparar. Cada movimento era calculado. Cada gesto era parte de um plano que eu ensaiei na minha cabeça centenas de vezes. Tomei um banho demorado, deixando a água quente levar embora os últimos resquícios de dúvida. Sequei meus cabelos com cuidado. Prendi-os num coque elegante que destacava meu rosto. Passai maquiagem, algo que raramente fazia. Ressaltei meus olhos, colori meus lábios. Com um batom vermelho que combinava perfeitamente com o vestido, quando finalmente vesti aquela peça, senti como se estivesse vestindo uma armadura. Cada costura, cada detalhe, foi feito com um propósito. O tecido abraçava meu corpo de forma elegante, modesta. Eu não queria chamar atenção pela sensualidade, mas pela presença, pela dignidade que eu ia mostrar quando todos soubessem a verdade. O Lucas me olhou com surpresa quando saí do quarto. Nossa, você está diferente, comentou, com um olhar que misturava admiração e desconfiança. É o aniversário da minha única irmã. Respondi com um sorriso que não chegava aos meus olhos. Quero estar bonita para a ocasião. Ele não fez mais perguntas. Provavelmente pensou que eu estava só tentando impressionar, talvez competir com a Camila em seu próprio aniversário, algo que alimentaria o ego dela e a história de rivalidade que todos sempre acharam que existia entre nós. Pouco antes de sairmos, fui ao escritório e peguei o envelope que tinha preparado, envelope grande, pardo, recheado com as provas da traição. Coloquei-o na minha bolsa, junto com outro item que havia separado, um pequeno embrulho de presente para Camila, contendo a pulseira idêntica à minha que encontrei na casa dela, embrulhado em papel dourado, com um cartão escrito à mão, para todo mundo ver o quanto somos parecidas aos olhos dele. O Gabriel estava animado com a festa, falando sem parar sobre o presente que tinha escolhido para a tia. Um lenço de seda que eu mesma costurei. Seguindo as instruções dele sobre as cores que a Camila gostava, meu coração se apertava ao ver a inocência do meu filho, que não fazia ideia do que estava prestes a acontecer, de como sua vida mudaria depois daquele dia. Durante o caminho até a casa da Camila, ensaiei mentalmente mais uma vez o que diria, como me portaria. Não haveria gritos, nem cenas histéricas. Seria algo calculado. Frio. Preciso como o corte de uma tesoura afiada num tecido delicado. Chegamos entre os primeiros convidados. A Camila nos recebeu na porta, abraçando Gabriel com entusiasmo, beijando o rosto do Lucas com uma intimidade que agora me parecia tão óbvia, tão descarada. Quando me abraçou, senti seu corpo ficar tenso ao notar meu vestido, minha aparência cuidada. Você está deslumbrante, irmã, ela disse com aquele sorriso sem vida. Ocasião especial. Muito especial, respondi, devolvendo o mesmo sorriso falso. Acredito que este será um aniversário que ninguém vai esquecer. Ela pareceu hesitar por um segundo, como se tivesse captado algo no meu tom. Mas logo se recompôs e nos levou para dentro, onde outros convidados já se acomodavam. Nossos pais estavam lá, já idosos, mas ainda fortes, conversando com alguns vizinhos, amigos da família, conhecidos da cidade. Todos reunidos para celebrar mais um ano de vida da Camila. Durante a primeira hora da festa, eu me comportei como a irmã perfeita. Ajudei a servir as bebidas, conversei amigavelmente com os convidados, sorri para as piadas sem graça de parentes distantes. O Lucas me observava com uma expressão intrigada, provavelmente desconfiado da minha súbita mudança de humor. A Camila também me lançava olhares de rabo de olho enquanto circulava entre os convidados, como se tentasse decifrar o que havia por trás do meu comportamento. Quando todos já estavam presentes e o clima da festa estava animado, a Camila anunciou que serviria o almoço,
Uma mesa longa tinha sido preparada no quintal, coberta com uma toalha branca, decorada com flores frescas, os pratos que ela mesma havia preparado, ou que encomendou e fingiu que fez. Nunca zabarai. Foram trazidos e dispostos para que todos se servissem. Foi nesse momento, quando todos estavam reunidos em volta da mesa, que me levantei e pedi a palavra. O burburinho das conversas diminuiu aos poucos, até que um silêncio de expectativa tomou conta do lugar. Todos os olhos se voltaram para mim, de pé no meu vestido vermelho, segurando uma taça de vinho que eu nem tinha tocado. Gostaria de fazer um brinde à minha irmã. Comecei com uma voz clara e firme. Que surpreendeu até a mim mesma. A Camila está completando mais um ano de vida e acho que esta é uma oportunidade perfeita para celebrarmos não apenas seu aniversário, mas também para revelarmos algumas verdades que ficaram escondidas por tempo demais. Vi o rosto da Camila ficar branco. O Lucas, sentado do outro lado da mesa, se ajeitou na cadeira. De repente tenso, continuei, sem me abalar pelos olhares confusos dos convidados. Minha irmã sempre teve uma qualidade admirável. Ela sabe exatamente o que quer e faz de tudo para conseguir. Desde pequena, o que ela mais queria era ter o que eu tinha. Meus brinquedos, minhas roupas, meus amigos. Fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. E, com o tempo, o meu marido. O murmúrio percorreu a mesa. O Lucas se levantou um pouco, como se fosse me interromper, mas o brilho no meu olhar o fez sentar de novo. Nossos pais trocaram olhares preocupados. O Gabriel, sentado ao meu lado, puxou de leve minha ceia. Confuso com a conversa, abri minha bolsa e tirei o envelope pardo. Por 6 anos, continuei. Meu marido e minha irmã tiveram um caso, um relacionamento que acontecia nas minhas costas, enquanto eu cuidava do nosso filho, da nossa casa. Acreditando nas mentiras que os dois contavam, abri o envelope e comecei a tirar o que tinha dentro. Primeiro, o livro-caixa com os registros das despesas do Lucas com a Camila. Passei para o convidado mais próximo, dizendo para que fosse passando para todos verem. O Lucas não só traía nosso casamento, mas também usava o dinheiro da nossa família para sustentar a Camila, o aluguel da casa dela, os móveis, a roupa cara, os presentes de luxo. Tudo pago com o dinheiro que deveria ir para o futuro do nosso filho. Em seguida, tirei algumas das cartas, selecionadas a dedo pelo conteúdo explícito, que não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento dos dois. Li trechos em voz alta, sentindo cada palavra como uma agulha perfurando meu coração de novo. Mas determinada a não mostrar fraqueza, o silêncio na festa era absoluto agora, quebrado apenas pelo som das folhas de papel passando de mão em mão, pelos suspiros chocados dos convidados, pelo choro baixo da minha mãe, que começava a entender o tamanho da traição. E para aqueles que ainda possam ter dúvidas, continuei, tirando as fotografias que havia coletado. Aqui está a prova final. Meu marido e minha irmã, em momentos que nenhuma esposa deveria ter que ver e que nenhuma irmã deveria protagonizar. As fotos circularam pela mesa, provocando exclamações de surpresa, olhares de reprovação para o Lucas e a Camila. Os dois continuavam paralisados, como estátuas de cera derretendo sob o calor da verdade exposta. Por fim, tirei o pequeno pacote embrulhado em papel dourado, caminhei até a Camila e o coloquei na frente dela. Na mesa, este é o meu presente para você, irmã. Abra, com as mãos trêmulas, ela rasgou o embrulho, revelando a pulseira idêntica à minha. O cartão caiu sobre a mesa, visível para todos ao redor. Para todo mundo ver o quanto somos parecidas aos olhos dele, a Camila finalmente achou a voz. Embora fraca e trêmula, Sofia, eu posso explicar? Não há nada para explicar. Interrompe, mantendo a compostura. As provas falam por si.
Por 6 anos. Vocês dois me fizeram de boba. Entravam na minha casa. Comiam na minha mesa. Brincavam com meu filho. Tudo isso enquanto mantinham essa farsa nas minhas costas. Me virei para o Lucas, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Quanto a você, quero que saiba que já dei entrada nos papéis do divórcio. Meu advogado vai entrar em contato. Nem tente lutar pela guarda do Gabriel. Essas provas aqui vão ser bem interessantes para o juiz. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Os convidados pareciam não saber para onde olhar. O que dizer? Meus pais estavam visivelmente arrasados, não só pela revelação da traição, mas por ver a família que construíram com tanto amor se despedaçando ali. O Gabriel puxou minha saia de novo, com lágrimas brilhando nos olhos. Mamãe, o que está acontecendo? Por que está todo mundo triste na festa da tia Camila? Naquele momento, a realidade do que eu fiz me atingiu com toda a força. Na minha busca por justiça, por vingança. Eu tinha exposto meu filho a uma verdade cruel que ele era jovem demais para entender. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Me abaixei até ficar na altura dos olhos dele. Os vezes, meu amor. As pessoas que deveriam nos amar e proteger nos machucam muito. E quando isso acontece, a gente precisa ser forte e seguir em frente sem elas. Levantei de novo e olhei ao redor, para os rostos chocados dos convidados, para Camila, que agora chorava abertamente, para o Lucas, que parecia um homem derrotado. Peço desculpas por estragar a festa de vocês, mas vocês dois estragaram 6 anos da minha vida. Acho que ainda saí no lucro. Peguei a mão do Gabriel e comecei a caminhar para a saída. No meio do caminho, parei e me virei para dizer as últimas palavras. Vocês podem ficar juntos agora, às claras, sem precisar se esconder? Era isso que queriam? Não era. Mas se eu fosse vocês, não confiaria um no outro. Afinal, quem trai uma vez, trai sempre. E vocês dois provaram ser especialistas nisso. Saí daquela casa de cabeça erguida, levando meu filho confuso pela mão. Algumas pessoas nos seguiram. Meus pais. Alguns amigos próximos que pareciam tão chocados quanto solidários, outros ficaram. Provavelmente para assistir o resto do drama, para ver como a Camila e o Lucas reagiriam depois da bomba que eu joguei. O caminho de volta para casa foi silencioso. O Gabriel dormiu no colo da minha mãe, exausto pela confusão. Meu pai dirigia em silêncio, de vez em quando me olhando preocupado pelo retrovisor. Quando chegamos, coloquei o Gabriel na cama e finalmente me permiti corar. Não eram mais lágrimas de tristeza ou raiva, eram lágrimas de alívio, de libertação. A verdade tinha sido dita, o peso do segredo tinha saído das minhas costas. Naquela noite, sentada na varanda da casa, que em breve deixaria de ser meu lar, eu fiz uma promessa a mim mesma. Aquele seria o último dia que o Lucas e a Camila teriam o poder de me fazer chorar. Dali em diante, cada lágrima seria por mim. Pela reconstrução da minha vida. Pelo futuro que eu criaria para mim e para o meu filho. A cidade inteira logo saberia do escândalo. Os cochichos. Os olhares de pena. As fofocas. Eu enfrentaria tudo de cabeça erguida. Eu expus a verdade não só para me vingar, mas para me libertar, para poder olhar no espelho toda manhã e ver uma mulher que se recusou a ser vítima, que teve a coragem de enfrentar a traição e seguir em frente. O caminho seria difícil. Eu sabia, uma mulher divorciada, com um filho pequeno. Numa época e lugar onde o divórcio ainda era um estigma pesado, mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia respirar livremente. Sem o peso da mentira esmagando meu peito. E assim, naquela noite estrelada, enquanto o vento balançava as cortinas que eu mesma costurei, fiz as pazes com meu passado e olhei para o futuro incerto, mas que seria meu, completamente meu. O que eu não sabia ainda era como esse futuro seria desafiador.
e, ao mesmo tempo, surpreendentemente recompensador. Os dias que se seguiram à festa da Camila foram como andar sobre cacos de vidro, cada passo doloroso. Exigia uma atenção constante para eu não me machucar ainda mais. A notícia do escândalo se espalhou pela cidade como fogo em palha seca, onde quer que eu fosse. Eu sentia os olhares. Ouvia os sussurros que paravam de repente quando eu me aproximava. O Lucas pegou as coisas dele da nossa casa 2 dias depois. Enquanto eu estava na escola com o Gabriel, tentando explicar para a professora por que nosso menino andava tão calado, tão diferente do aluno alegre que ela conhecia, quando voltamos, metade dos armários estava vazia. O closet com espaços que pareciam feridas abertas, o escritório sem os livros de medicina que antes enchiam as estantes, ele deixou um envelope sobre a mesa da cozinha, dinheiro suficiente para um mês, com um bilhete curto, para as despesas. Até a gente resolver tudo legalmente. Gostaria de ver o Gabriel no domingo. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Só a frieza de quem já tinha desligado o coração da nossa casa há muito tempo. As noites eram o pior. Depois de colocar o Gabriel para dormir, contar historinhas e responder suas perguntas inocentes sobre quando o papai voltaria para casa. Eu me sentava sozinha na sala, envolta num silêncio que parecia gritar, à vez de Coravá. Outras vezes ficava só olhando para o vazio, tentando entender como minha vida tinha virado aquele quebra-cabeça com peças faltando. Foi numa dessas noites, uma semana depois da revelação, que eu cheguei no fundo do poço. Estava folheando um álbum de fotos antigo. O Lucas e a Camila. Em vários momentos ao longo dos anos, me peguei estudando cada imagem, procurando sinais que eu devia ter notado. Toques que duravam mais que o normal, me torturando com a ideia de que todo mundo via o que estava acontecendo, menos eu. Fechei o álbum com força. Jogando longe. Foi quando notei minha máquina de costura no canto da sala, coberta por um pano. Silenciosa como uma amiga que espera pacientemente, fazia dias que eu não costurava, desde que comecei minha investigação. Aquela atividade que sempre trouxe paz para minha alma tinha sido esquecida no meio da tempestade. Me aproximei dela como quem reencontra um porto seguro. Tirei o pano. Passei os dedos pelo metal frio, pela madeira polida pelo uso, liguei-a. E o som familiar do motor trouxe uma estranha sensação de normalidade no meio do caos. Peguei um retalho qualquer e comecei a costurar. Sem um objetivo, só deixando meus dedos relembrarem os movimentos que conheciam tão bem. Não sei quanto tempo fiquei ali, costurando pedaços de tecido, unindo-os num padrão que só fazia sentido para mim. Quando finalmente parei, já era madrugada. Olhei para o que tinha criado uma pequena colcha de retalhos. Irregular. Imperfeita. Mas, de alguma forma, bonita na sua espontaneidade, como a minha vida agora fragmentada. Inesperada. Mas ainda minha para moldar. Naquela noite, deitada na cama que antes dividia com o Lucas, tive uma epifania. Eu podia continuar me afogando na dor da traição, deixando que ela definisse quem eu era, ou eu podia usar essa mesma dor como combustível para construir algo novo. A escolha era minha. E apenas minha. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há semanas, preparei um café da manhã especial para o Gabriel, penteei seus cabelos com cuidado, beijei sua testa e prometi, a ele e a mim mesma, que a gente ia dar um jeitinho na nossa vida, mesmo sem o Lucas. Depois de deixá-lo na escola, não voltei para casa. Fui direto ao banco, onde abri minha própria conta pela primeira vez na vida. Em seguida, visitei 3 lojas no centro da cidade, perguntando se aceitariam expor algumas peças de roupa que eu costurasse. 2 recusaram educadamente, mas a terceira, uma pequena boutique de uma senhora idosa que sempre admirou meu trabalho. A Zeitung na Rua. Suas costuras são as melhores da região. Sofia,
Ela disse com um aperto de mão firme que selou nosso acordo. Eu sempre disse que você devia vender seu trabalho, não só costurar para a família. E agora? Ela hesitou, obviamente sabendo dos boatos na cidade. Agora você vai ter tempo para se dedicar ao seu talento. Naquela tarde, comprei tecidos com o dinheiro que o Lucas havia deixado. Não muito. Só o suficiente para começar. À noite, depois que o Gabriel dormiu, trabalhei até os dedos doerem. Cortando, alinhavando, costurando. Criei 3 vestidos simples, mas elegantes. O tipo de roupa que as mulheres da cidade usariam para ir à igreja ou a um evento social, nada extravagante. Mas cada peça carregava algo de mim. Um detalhe bordado, um corte diferente, uma combinação de cores que refletia meu estado de espírito. Quando entreguei as peças à dona da boutique, 2 dias depois, ela examinou cada uma com olhos críticos. Antes de abrir um sorriso satisfeito, vão vender rápido. Ela garantiu. E quando venderem, traga mais. Ela estava certa. No final daquela semana, recebi um recado para passar na loja. Todas as peças tinham sido vendidas e já tinha encomendas para mais. O dinheiro que recebi não era muito, mas representava algo que eu nunca tive antes: independência financeira, mesmo que pequena. Ao segurar aquelas notas nas minhas mãos, senti uma onda de orgulho que quase apagou a dor constante da traição. Os meses seguintes foram de trabalho intenso, de dia. Mantinha a rotina com o Gabriel, garantindo que ele fosse à escola, tivesse refeições adequadas, recebesse o amor e a atenção que merecia, especialmente agora que via o pai só nos finais de semana. À noite, eu costurava como se minha vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. As visitas do Lucas ao Gabriel eram momentos tensos. Ele vinha buscar o menino. Nos poucos minutos em que nos encontrávamos, mal trocávamos palavras. Eu observava pela janela enquanto os dois se afastavam de mãos dadas e sentia uma mistura confusa de emoções: alívio por ter uns momentos de solidão, preocupação com o bem-estar do meu filho, uma pontada de saudade, não do homem que o Lucas se revelou, mas da família que eu acreditei que a gente tinha. Quanto a Camila, não a vi por meses. Soube, pelos inevitáveis boatos da cidade pequena, que ela tinha se mudado para a casa de uma prima em outra cidade. Alguns diziam que ela e o Lucas continuavam juntos. Outros, que ele a havia abandonado depois do escândalo. Eu não me permiti dar atenção a essas histórias. Tinha problemas mais urgentes para resolver. O divórcio foi finalizado 6 meses depois da separação, um processo relativamente rápido e, surpreendentemente, civilizado, considerando as circunstâncias. O Lucas não contestou nenhuma das minhas exigências. A casa ficaria comigo e com o Gabriel. Ele pagaria uma pensão mensal para o filho e teríamos guarda compartilhada. Com o Gabriel passando a maior parte do tempo comigo, no dia em que recebi os papéis oficiais do divórcio, senti um misto de tristeza e liberdade. Aquele documento representava o fim de algo. O fei, na verdade, já tinha acabado há muito tempo. Talvez nunca tivesse existido do jeito que eu imaginei. Naquela noite, sozinha no meu quarto, me permiti chorar uma última vez pelo casamento que tive, pelo amor que acreditei ser verdadeiro, pela família que sonhei construir. Na manhã seguinte, acordei com uma ideia fixa na cabeça. As encomendas para os meus vestidos tinham aumentado muito nos últimos meses. Eu já não dava conta de tudo sozinha, trabalhando só nas horas vagas. Era hora de expandir, de transformar aquilo que começou como uma necessidade em algo maior. Usei parte do dinheiro que recebi para alugar um pequeno espaço no centro da cidade, uma sala modesta com uma vitrine para a rua principal. Comprei mais 2 máquinas de costura, além da minha velha companheira, e contratei 2 moças jovens da cidade para me ajudarem. A Maria, filha de agricultores,
com dedos ágeis e olhos atentos para detalhes, e a Clara, uma viúva recente que precisava sustentar 2 filhos pequenos. Atelier Sofia. O nome simples estava pintado em letras elegantes na vitrine. Dentro. Tecidos coloridos em prateleiras. Manequins exibindo as peças mais bonitas. E o som constante das máquinas trabalhando. Meu pequeno reino, construído das cinzas de uma vida que desmoronou. A inauguração foi discreta. Não tinha clima para a festa. Mas nos dias que se seguiram, fiquei surpresa com o número de mulheres que entravam na loja, algumas por curiosidade, outras genuinamente interessadas nas roupas. Percebi que muitas vinham também por outro motivo, para ver de perto como eu estava lidando com tudo, talvez para procurar sinais de desespero ou fracasso, o que encontravam. No entanto, era uma mulher focada no seu trabalho, educada, mas reservada, que não estava disposta a alimentar fofocas ou se mostrar frágil ao espuco. O burburinho sobre o escândalo foi sendo substituído por comentários sobre a qualidade das roupas do ateliê, sobre como eu havia transformado meu talento em um negócio promissor. O Gabriel se adaptou bem à nova rotina. Depois da escola, ele vinha direto para o ateliê, onde tínhamos preparado um cantinho para ele fazer as lições de casa, ler ou desenhar. Às vezes, ele me observava trabalhar com curiosidade, fazendo perguntas sobre os tecidos, sobre como a máquina funcionava. Você é mágica, mamãe. Ele disse uma vez, vendo um simples pedaço de tecido se transformar em uma manga elaborada sob meus dedos. 1 ano depois da abertura do ateliê, eu já tinha contratado mais 3 costureiras. E expandido para o espaço do lado, não éramos só uma loja de roupas prontas. Fazíamos vestidos de noiva sob medida, enxovais para bebês, cortinas e estofados. Para as casas mais ricas da região, meu nome se tornou sinônimo de qualidade e bom gosto. E clientes vinham de cidades vizinhas para encomendar peças. Naquela mesma época, soube que o Lucas tinha se mudado para a capital, sozinho. Segundo as línguas afiadas da cidade, a Camila tinha voltado, vivendo quieta na casa que um dia ele alugou para ela. Agora se sustentando com trabalhos temporários. Aqui e ali. Eu a encontrei uma vez na feira, comprando legumes. Nossos olhares se cruzaram por um instante e eu vi nos olhos dela algo que parecia uma mistura de vergonha e ressentimento. Segui meu caminho sem dizer uma palavra, percebendo que já não sentia aquela raiva corrosiva que um dia ameaçou me consumir. Anuat, sentada na varanda da casa, que agora era de verdade minha, observando o Gabriel brincar no jardim. Refleti sobre o caminho percorrido, da jovem ingênua, que acreditava ter encontrado o príncipe encantado, a mulher de negócios respeitada que me tornei, da esposa traída à empresária independente, da vítima à sobrevivente. A dor da traição nunca desapareceu por completo, cicatrizes tão profundas não se apagam, mas eu tinha aprendido a conviver com ela, a usá-la como um lembrete da minha própria força, da minha capacidade de me reconstruir das cinzas, como uma fênix. E enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, fiz uma promessa silenciosa ao universo que a história da minha vida não seria definida por aqueles que me traíram, mas pelo que eu escolhi fazer depois da traição. O capítulo mais sombrio tinha terminado. Era hora de virar a página e continuar escrevendo com minhas próprias mãos o resto da minha história. Os anos passaram como páginas viradas pelo vento, às vezes devagar, permitindo que cada detalhe fosse absorvido, outras vezes rápido, deixando apenas impressões fugazes de momentos vividos. O Gabriel cresceu, transformando-se de um menino curioso em um jovem de olhar atento e sorriso fácil. Meu ateliê prosperou, expandindo-se para uma pequena fábrica,
que empregava mais de 20 mulheres da região quando Gabriel completou 16 anos. Nós já éramos conhecidos em todo o estado. Confecções Sofia tinha se tornado sinônimo de qualidade. Nossas peças eram vendidas em lojas da capital e até mesmo algumas boutiques do Rio de Janeiro exibiam orgulhosamente etiqueta como nome. Aquela mulher destruída pela traição tinha ficado para trás, como uma roupa antiga guardada no fundo do baú, ainda existia nas minhas memórias, mas já não servia mais à pessoa que me tornei. O Lucas se manteve presente na vida do filho, embora de forma mais distante do que ambos gostariam. Estabeleceu-se como um médico respeitado na capital, eventualmente abrindo sua própria clínica, nos raros momentos em que nos encontrávamos. Formaturas, celebrações importantes para o Gabriel, mantínhamos uma cordialidade fria. Como estranhos unidos apenas pelo amor a uma terceira pessoa, quanto a Camila. Bam! A história dela tomou rumos que eu nunca imaginei. Depois de alguns anos vivendo à margem da sociedade local, trabalhando em empregos temporários e carregando o estigma da irmã traidora, ela acabou se casando com um viajante que passava pela cidade. Um homem mais velho, viúvo, que não conhecia nem se importava com o seu passado. Mudaram-se para uma cidade no litoral e por muitos anos não tive notícias dela. Além dos ocasionais relatos trazidos por conhecidos, numa tarde quente de verão, quando os raios de sol entravam preguiçosamente pelas janelas do ateliê, recebi uma carta que fez meu coração acelerar, assim que reconheci a caligrafia no envelope. Camila, depois de quase 15 anos sem nenhum contato direto, minha irmã tinha decidido escrever. Sentei-me sozinha no escritório. Nos fundos do ateliê, com as mãos um pouco trêmulas ao abrir o envelope. A carta era longa, escrita numa letra que parecia ter sido cuidadosamente trabalhada para parecer firme, embora eu pudesse notar os pontos onde a caneta tinha pressionado o papel com mais força, revelando a emoção contida. A Camila começava pedindo perdão, não esperando recebê-lo, disse a ela, mas porque preciso expressar o arrependimento, que carrego há tantos anos. Contava que seu casamento tinha sido breve, terminando com a morte do marido depois de apenas 3 anos, viúva e sem filhos. Ela passou por dificuldades financeiras, que a levaram a trabalhar como empregada doméstica. A vida tem formas curiosas de nos ensinar suas lições. Ela escrevia, muitas vezes, enquanto limpava casas alheias, eu me encontrava olhando para roupas finas nos armários, algumas delas com a sua etiqueta, irmã, e pensando em como joguei fora tudo que realmente importava, por causa de uma inveja que me consumia desde a infância. A carta continuava, dizendo que a Camila tinha adoecido gravemente no ano anterior, um câncer que os médicos conseguiram tratar, mas que a deixou frágil e sem condições de continuar trabalhando. Agora vivia num pequeno quarto alugado, sobrevivendo com uma pensão mínima do falecido marido. Não estou escrevendo para pedir ajuda financeira, ela afirmava, com o que parecia ser seu último pingo de orgulho. Apenas sente, depois de encarar a possibilidade da morte, que não poderia partir deste mundo, sem ao menos tentar expressar o quanto me arrependo do mal que causei. Não espero seu perdão. Sofia, sei que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar, mas eu precisava que você soubesse que não há um único dia em que eu não me arrependa amargamente do que fiz. Dobrei a carta lentamente, guardando-a de volta no envelope. Fiquei ali, imóvel, enquanto uma tempestade de emoções contraditórias me atravessava. Raiva, pela memória da traição que ainda podia fazer meu estômago revirar. Tristeza, ao imaginar minha irmã, agora uma mulher de meia-idade, sozinha e doente. Confusão sobre o que eu deveria sentir, como deveria reagir. O Gabriel entrou no escritório sem bater, como era seu costume. Aos 17 anos, já era mais alto que eu.
com os traços do pai suavizados por algo que eu reconhecia como meu, talvez o formato dos olhos, ou o jeito como ele inclinava a cabeça quando estava curioso. Tudo bem. Mãe, você parece que viu um fantasma. Mostrei-lhe a carta. Observando as emoções passarem pelo seu rosto enquanto lia, o Gabriel conhecia a história da traição. Eu tinha contado a ele quando ele completou 15 anos. Sentindo que ele merecia saber a verdade sobre o fim do casamento dos pais, ele ouviu tudo em silêncio, fazendo poucas perguntas, absorvendo a informação com uma maturidade que me surpreendeu. Quando terminou de ler, ele me devolveu a carta com uma expressão pensativa. O que você vai fazer? Uma pergunta simples, mas que continha todo o peso de 15 anos de sentimentos não resolvidos. O que eu faria é ignorar a carta, mantendo o muro que construí entre mim e a Camila responder com palavras duras, descarregando o ressentimento que ainda morava em algum canto do meu coração, ou acho que vou visitá-la. Respondi, surpreendendo a mim mesma com a decisão que parece ter se formado enquanto eu falava. 2 dias depois, eu estava num ônibus em direção à cidade litorânea onde a Camila vivia. O Gabriel tinha insistido em me acompanhar, mas eu pedi que ficasse. Essa era uma jornada que eu precisava fazer sozinha. A cidade era pequena e agradável, com o cheiro de maresia em tudo. Seguindo as indicações da carta, encontrei facilmente a pensão onde minha irmã alugava um quarto. Era um lugar simples, mas limpo e bem cuidado. Com vasos de flores nas janelas, a senhora que cuidava do lugar me indicou o quarto da Camila no 2º andar. Subi as escadas com o coração acelerado, ensaiando mentalmente o que diria. Como eu reagiria ao ver aquele rosto que um dia foi tão parecido com o meu agora, provavelmente marcado pelo tempo e pela doença. Bati na porta. Um entra fraco veio de dentro. Girei a maçaneta e entrei. O quarto era pequeno, mas acolhedor. Uma cama de solteiro. Uma cômoda antiga. Uma poltrona gasta perto da janela que dava para o mar, e sentada nessa poltrona, uma mulher que demorei alguns segundos para reconhecer como minha irmã. A Camila tinha emagrecido muito. Seus cabelos, antes escuros como os meus, estavam completamente brancos e cortados curto. O rosto, marcado por rugas profundas, parecia ter envelhecido décadas. Mas os olhos, aqueles olhos que um dia queimaram de inveja, agora me olhavam com uma mistura de surpresa, medo e algo que parecia esperança. Sofia. A voz dela era só um sussurro. Você veio. Não corri para abraçá-la, nem deixei as lágrimas que ameaçavam cair. Simplesmente me aproximei. Puxei uma cadeira e sentei na frente dela. Por longos momentos, a gente só se olhou. 2 mulheres de meia-idade que um dia foram meninas crescendo sob o mesmo teto, compartilhando sangue e memórias. Antes que a traição criasse um abismo entre nós, sua carta chegou, disse finalmente, minha voz mais calma do que eu esperava. Achei que a gente devia conversar pessoalmente. A Camila assentiu. Um movimento quase imperceptível. Suas mãos, que antes usavam joias caras compradas pelo meu marido, agora estavam enrugadas, com manchas da idade. Ela as mantinha entrelaçadas sobre o colo, como se quisesse escondê-las. Eu não imaginei que você viria. Ela disse, olhando rapidamente pela janela, antes de voltar os olhos para mim. Depois de tudo que eu fiz, eu também não imaginei que viria. Respondi com sinceridade, mas acho que 15 anos é tempo suficiente para, pelo menos, a gente se ouvir. Assim começou uma conversa que durou horas. A Camila falou sobre a inveja que sentiu de mim desde a infância, sobre como essa inveja se transformou num ódio que a fez desejar tudo que era meu. Contou como o caso com o Lucas começou, um flerte que parecia inocente e que rapidamente virou outra coisa. Ele não era feliz com você. Ela disse em certo momento, para logo em seguida balançar a cabeça, não, isso é mentira. É o que eu dizia a mim mesma para justificar o que a gente estava fazendo,
A verdade é que ele era fraco, eu era amarga. Usamos um ao outro para te magoar, cada um por seus próprios motivos egoístas. Perguntei o que aconteceu entre eles depois do escândalo. A Camila riu sem humor, um som seco que virou uma tosse. Ele me abandonou 2 semanas depois. Disse que o escândalo tinha arruinado a reputação dele, que ele precisava recomeçar em outro lugar. Me ofereceu dinheiro para eu recomeçar também. Como ele disse, eu recusei. Foi a primeira vez que senti vergonha de verdade pelo que a gente tinha feito. À medida que a tarde passava, senti algo estranho acontecendo dentro de mim. O ressentimento que eu carreguei por tantos anos parecia estar perdendo a força, como uma fogueira que vira brasas e depois cinzas, não porque o que eles fizeram fosse menos grave, mas porque percebi que manter aquela raiva viva só estava me prejudicando. Você construiu algo incrível. Sofia, disse a Camila quando contei sobre o sucesso do meu negócio. Eu sempre soube que você era forte, talentosa. Acho que foi por isso que te invejei tanto. Você fazia parecer tão fácil ser você, bem, ser. Eu nunca foi fácil. Respondi, surpresa com a minha própria sinceridade, especialmente depois do que aconteceu, mas eu descobri que sou mais forte do que imaginava. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o quarto com uma luz dourada, levantei para ir embora. Tinha um ônibus de volta naquela noite e uma fábrica para administrar na manhã seguinte. Você volta? A pergunta da Camila tinha tanta vulnerabilidade que senti meu coração apertar. Olhei para aquela mulher frágil, a sombra da irmã que um dia conheci, e vi algo que nunca tinha notado: o quanto éramos parecidas, não só fisicamente, mas na nossa humanidade, na nossa capacidade de cometer erros e sofrer por eles. Voltarei. Prometi. Era verdade. Nas semanas seguintes, visitei a Camila regularmente. Levava pequenos presentes, livros, chocolates, um chale que eu mesma teci. A gente conversava sobre o passado, mas também sobre o presente, sobre o Gabriel, sobre a vida que cada uma construiu nos anos de separação. Numa dessas visitas, perguntei algo que me intrigava há tempos. Você teve notícias do Lucas depois que ele foi embora? A Camila hesitou antes de responder. Ele tentou me contatar algumas vezes ao longo dos anos. A última foi há uns 5 anos. Quando soube do meu casamento, mandou um telegrama de parabéns. Ela fez uma pausa, como se decidindo se deveria continuar. Ele perguntou de você. Como você estava? Se tinha seguido em frente? Oi, assenti. Absorvendo a informação, o Lucas era parte do meu passado. Um capítulo encerrado. Não sentia mais ódio por ele. Só uma espécie de indiferença misturada com pena, pena do homem que trocou uma família de verdade por um caso baseado em mentiras. Foi durante uma dessas visitas que a Camila me mostrou os resultados dos últimos exames. O câncer tinha voltado. Mais agressivo. Os médicos não davam mais que alguns meses. Não tenho medo de morrer. Ela me disse, com uma serenidade que me surpreendeu. Só lamento não ter tempo para consertar todo o mal que causei. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas mais uma vez. Vem morar comigo. Ofereci. Tenho espaço de sobra em casa e você vai ter o melhor tratamento possível. Os olhos da Camila se encheram de lágrimas. Depois de tudo que eu fiz, por que você faria isso por mim? Levei alguns momentos para encontrar as palavras certas. Não estou fazendo isso por você. Respondi finalmente. Estou fazendo por mim, porque eu percebi que o perdão não é um presente que a gente dá aos outros, é um presente que a gente dá a nós mesmos. 2 semanas depois, a Camila estava instalada num quarto confortável na minha casa. O Gabriel, agora um jovem adulto, aceitou a situação com a maturidade que sempre teve. Ela é sua irmã. Mãe. E ela disse, simplesmente, é família, é família. Não importa o que aconteceu. Os meses que se seguiram foram difíceis. À medida que a doença avançava sem dor, contratei enfermeiras para ajudar.
Mas fiz questão de passar tempo com a Camila todos os dias. Conversávamos sobre nossa infância, sobre nossos pais que já tinham partido, sobre sonhos que tivemos e caminhos que escolhemos. Numa tarde particularmente difícil, quando a dor era mais intensa, a Camila segurou minha mão com uma força surpreendente. Você me perdoa. Irmã de verdade, olhei para aquele rosto marcado pelo sofrimento, para os olhos que um dia arderam de inveja e agora imploravam por paz, e senti as últimas barreiras dentro do meu coração se dissolverem. Sim, respondi. E era verdade. Eu te perdoo. A Camila faleceu tranquilamente numa manhã de primavera. Com os primeiros raios de sol entrando pela janela, ela estava segurando minha mão e tinha um leve sorriso nos lábios. O funeral foi simples, com poucos presentes além de mim, do Gabriel e de alguns funcionários da fábrica. O Lucas apareceu de surpresa, agora um homem grisalho, com rugas profundas ao redor dos olhos. Ficou à distância durante a cerimônia e só se aproximou quando quase todos já tinham ido embora. Sinto muito pela sua perda. E ela disse, formalmente, depois, com a voz mais baixa, foi extraordinário o que você fez por ela. Depois de tudo, olhei para ele, para o homem que um dia amei com toda a inocência da juventude, o homem que traiu essa confiança da pior maneira possível, e percebi que não sentia mais nada, nem amor, nem ódio, nem mágoa. Apenas uma aceitação tranquila de que ele era parte do meu passado, uma peça no quebra-cabeça da minha vida que me ajudou a ser quem eu sou. Eu não fiz por ela. Respondi. Simplesmente. Fiz por mim. Porque descobri que carregar ódio é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Ele assentiu, parecendo entender. Trocamos mais algumas palavras educadas, principalmente sobre o Gabriel, antes que ele fosse embora. Saindo da minha vida mais uma vez, desta vez, eu suspeitei. Para sempre. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa, observando as estrelas brilharem, refleti sobre o longo e tortuoso caminho que percorri, da jovem ingênua à mulher traída, da mulher quebrada à empresária de sucesso, da irmã magoada à cuidadora, compassiva, entende? Então, que o verdadeiro perdão não significa esquecer o passado ou fingir que a dor nunca existiu. Significa se libertar das correntes do ressentimento, reclamar seu direito à paz, reconhecer que todos somos falhos, todos cometemos erros, e todos merecemos uma segunda chance. O perdão foi meu ato final de libertação, não para absolver a Camila ou o Lucas, mas para me libertar do peso do ódio que carreguei por tanto tempo. E assim, naquela noite estrelada, finalmente senti que minha história tinha chegado a um desfecho. Não um final feliz de conto de fadas, mas algo mais valioso, uma paz duramente conquistada, uma sabedoria adquirida através da dor e da superação, uma capacidade de amar e perdoar que ninguém jamais poderia tirar de mim. Hoje, aos 87 anos, compartilho esta história com vocês. Não para despertar pena ou admiração, mas como um testemunho de que mesmo as feridas mais profundas podem cicatrizar, mesmo os corações mais quebrados podem se reconstruir, e mesmo nas trevas mais densas da traição, podemos encontrar um caminho de volta para a luz. E se há uma lição que gostaria que vocês levassem desta velhinha, que viveu o suficiente para ver o ciclo completo da mágoa à cura, é esta: o perdão não é fraqueza. É a maior força que podemos ter. Não é um presente para os outros. É um presente que damos a nós mesmos. Porque no final, quando olhamos para trás no caminho percorrido, o que realmente importa não são as vezes que caímos, mas como nos levantamos. Não são as traições que sofremos, mas como escolhemos viver depois delas. Não são as cicatrizes que carregamos, mas as lições que aprendemos com elas. Esta é a minha história. Uma história de traição, sim, mas também de redenção. Uma história de dor, mas também de cura.
Uma história que espero que possa trazer conforto a corações feridos e esperança a espíritos quebrados. Poisson. Sofia. Pude sobreviver e florescer depois de tamanha tempestade? Você também pode. Esta é a minha maior certeza. Meu mais precioso legado. Minha gente querida, se esta história tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu joinha neste vídeo e se inscreva no canal. Cada inscrição é uma motivação para eu continuar compartilhando as lições que aprendi nestes 87 anos de vida. E não se esqueça de comentar de onde você está assistindo. Adoro saber que minhas palavras alcançam pessoas de tantos lugares diferentes. Obrigada por dedicarem seu tempo para ouvir esta senhora e suas memórias. Até o próximo relato. Se Dieu quiser.